meus caros alunos. Hoje nós vamos entrar na unidade 2, que fala sobre a medicina alternativa à base de plantas. Então, primeiramente, a gente vai falar o que são terapias naturais. Você já deve ter ouvido falar sobre a acupuntura, que ela pode aliviar vários tipos de dores, ou você pode ter visto em algum lugar, ou lido em algum lugar, que usar uma pulseira de cobre simples ajuda a controlar a dor nas articulações. Algumas pessoas acreditam que estas e outras terapias naturais podem curar vários tipos de problemas. Você pode se perguntar se essas terapias funcionam. Como você, muitas pessoas procuram alternativas à medicina tradicional e à convencional para tratar seus problemas, seja por não acreditar mais na medicina da convencional, seja por falta de alternativas a remédios que são muito caros ou trazem efeitos colaterais muito danosos à saúde. Então, são vários os motivos que levam uma pessoa a trocar a medicina convencional pela medicina alternativa. Muitas pessoas recorrem a vários tipos de terapia, e essas terapias elas podem variar desde suplementos e vitaminas. Também pode ser utilizado massagem, meditação, para eliminar a dor, a inflamação, ou outros tipos de doenças ou problemas de saúde que venham agravar a pessoa. Então, vários estudos têm demonstrado que várias dessas terapias ajudam a aliviar os sintomas das dores e até a curar os problemas de saúde que são causadores dessas dores. Bom, em resumo, as terapias naturais não se destinam a substituir os medicamentos ou tratamentos prescritos pelo médico, tá? Embora, em alguns casos, possam substituir certos remédios anti-inflamatórios e permitir que se use menos medicamentos. As terapias naturais, o princípio básico delas é procurar harmonizar a mente, o corpo e o espírito. São utilizadas como complemento da medicina alopática convencional, como métodos naturais de recuperação da saúde, contemplando cada pessoa como um ser único. Então, ela é tratada não só no Brasil, mas em todo o mundo, como uma terapia, como uma medicina complementar da medicina convencional. Então, muita gente não aceita isso, mas por lei, a gente é obrigado a utilizar essa nomenclatura. Devido à grande diversidade e disparidade técnica entre as terapias alternativas, é impossível chegar a uma definição comum com base em sua metodologia e formato. Então, são várias as terapias alternativas e várias outras estão sendo criadas. Então, cada uma tem a sua metodologia e, às vezes, a terapia ela tem o mesmo nome, mas muda a sua metodologia de cura e o seu formato de ação. Então, isso daí é muito comum hoje em dia. Os princípios fundamentais que inspiram a grande maioria dessas técnicas são 3. As terapias alternativas tratam e visam pessoas, nunca doenças. Então, na medicina convencional, quando você vai fazer uma consulta médica e é detectado algum micro-organismo dentro da pessoa, não é a pessoa que é tratada, mas o combate àquele micro-organismo que é tratado. Então, na terapia alternativa, ela funciona justamente o contrário. As terapias alternativas propõem uma visão global do indivíduo, na qual todos os elementos, os físicos, intelectuais, emocionais, espirituais, sociais e afetivos de sua vida estão relacionados. Então, por isso que existe essa palavra holística. Então, o indivíduo é avaliado no todo e não só apenas uma percepção do seu sintoma clássico, do seu sintoma básico que aparece naquele momento. O movimento em qualquer uma dessas áreas tem impacto em outros aspectos, tanto para melhorar a saúde quanto para piorá-la. A pessoa é responsável pela sua saúde e pelo seu processo de cura.
Então é o que a gente está dizendo até agora. O terapeuta não cura o paciente, mas pelo contrário, ajuda a pessoa a tomar as decisões corretas para melhorar a saúde na sua vida. Então esses critérios são que inspiram a maioria das terapias alternativas. Portanto, a partir delas, é mais fácil estabelecer uma definição comum. Então, existem alguns tipos de terapias alternativas. Algumas são baseadas em alimentos. Essas terapias alternativas concentram o seu interesse no relacionamento da pessoa com sua dieta e estilo de vida. Ou seja, o jejum, limpeza do fígado, grupo sanguíneo. Então, tudo isso é considerado. Existe a fitoterapia, são aquelas técnicas articuladas com base nas propriedades físico-químicas e energéticas de certas plantas e substâncias, derivadas principalmente do mundo vegetal. Então, nesse caso, existe a fitoterapia chinesa, existe a medicina ayurvédica, que utiliza as ervas, as plantas medicinais. Então, são várias as terapias que utilizam os vegetais, ou seja, a fitoterapia. Existe o energético também, que são abordagens terapêuticas nas quais a pessoa age diretamente no campo energético da pessoa. O Reiki é uma delas que trabalha nesse sentido. Existem as terapias baseadas nas funcionais, que partem do princípio da interação energética e ressonante de substâncias em doses infinitesimais com o campo energético e funcional da pessoa. Então, é o caso da homeopatia, que utiliza substâncias diluídas, muito diluídas, ultra diluídas, e essas substâncias acabam tendo um efeito sobre a saúde do paciente ou do cliente. E existe as terapias manuais. Então, o princípio comum dessas terapias alternativas é usar as mãos do terapeuta como instrumento básico de transmissão. O Reiki e o Shiatsu são terapias que estão contempladas nas manuais. Existe a psicofísica, é um grupo de terapias alternativas que propõe uma abordagem global, que busca o equilíbrio da pessoa através da harmonia entre o seu estado interno e externo. Aí entra a cinesiologia, a arte-terapia, a visualização. Então, são outras técnicas diferenciadas. Existe a sensorial. Essas terapias alternativas funcionam principalmente com base em estímulos e padrões controlados nos vários canais sensoriais. Então, entra aí a terapia da dança, a musicoterapia, a aromaterapia. Existe a semiológica. Neste grupo estão as técnicas que apoiam a medicina convencional. A osteopatia e a cinesiologia são terapias que entram nesse sistema. Quais são os valores da medicina alternativa? Então, as terapias naturais são consolidadas como uma opção de cura por razões que seus próprios promotores consideram muito óbvias. Soluções integrais é outra diferença fundamental, destacada pelos defensores das terapias naturais, e que aborda soluções integrais que não apenas beneficiam a parte física de qualquer problema de saúde, mas também se concentram no apoio ao equilíbrio ou reequilíbrio do organismo, também no meio psíquico. Então, nenhuma doença física é para os naturalistas indissolúveis do não físico, ou seja, do emocional. Então, existe sempre uma ligação de um problema físico com o emocional. Então, essa é a base dessas terapias alternativas. Remédios com melhores resultados. Então, algumas doenças e enfermidades têm soluções mais rápidas quando estratégias de medicina alternativas são adotadas. Um caso típico é o de contraturas de membros ou entorses que envolvem músculos ou ossos. Então, algumas manobras manuais simples e bem direcionadas resolvem o problema de maneira decisiva. Se você fosse consultar
a medicina convencional, por exemplo, o médico poderia adotar já uma cirurgia para corrigir esses problemas. São tratamentos variados, então a medicina naturopática defende a diversidade de tratamentos para destacar que é superior em abordagens terapêuticas ao convencional, que em alguns casos mal oferece uma resposta única para uma sintomatologia. Então a naturopatia ela tem essa vantagem de oferecer várias soluções para o mesmo problema, enquanto a medicina convencional ela oferece geralmente um e às vezes nem é tão eficiente. É uma medicina simples, ou seja, os especialistas naturalistas definem seus medicamentos como menos complexos e complicados e com uma taxa muito baixa de efeitos colaterais, que o tornam ainda mais atraente. É o caso da homeopatia, que por ser diluído, o produto final, ou seja, uma diluição de CH 100 ou 200, por exemplo, não apresenta mais princípio ativo da substância original. Então, provavelmente, nesse caso, não vai ser mais encontrado princípio ativo algum, seja de uma planta ou de um outro tipo de substância. A aceitação desse tipo de terapia pela sociedade de hoje é apenas um exemplo de uma consciência das essências mais naturais nos caminhos da cura, na direção que a globalidade moderna de nosso tempo tomou. Então, hoje a sociedade ela está se preservando cada vez mais desses remédios farmacêuticos que podem causar muitos efeitos colaterais, danos à saúde da pessoa. Então, às vezes, ela cura um sintoma, ou seja, desaparece um sintoma, mas aparecem outros sintomas provocados por aqueles remédios. Então, o que a sociedade busca hoje é uma substituição nesse sentido. Bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua.